E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu estou no meu terceiro ano de Engenharia Elétrica na USP e eu vou dar continuidade à playlist que eu estou fazendo de Cálculo 1, né? Como a gente já tinha discutido anteriormente, a gente estava dando um embasamento para alguns tópicos que vão ser muito importantes, né? E o tópico que eu preparei para essa aula aqui é um tópico que acaba recorrendo muito quando a gente vai estudar limites e derivados também, que são os valores absolutos, né? Ou módulo, né? De um número real. Tá certo? Então, só para iniciar, a gente vai colocar uma pequena definição aqui, tá? Essa definição ela é bem básica, tá? Acho que vocês já podem ter visto no ensino médio, que é basicamente o seguinte: a gente vai falar que o valor absoluto de um número A ele vai ser denotado por módulo, né? Essa barrinha aqui do número, certo? Onde o mesmo é definido da seguinte forma: a gente vai falar o quê? A gente vai falar que módulo de A vai ser igual a A se o A for maior ou igual a que zero. Tá? E em contrapartida, a gente vai falar que esse módulo de A, desse número, vai ser menos A se o A for menor que zero. Tá? Então o módulo ele pode assumir dois valores, mas o que eu quero que vocês entendam é que essa daqui é a definição matemática do módulo, né? Ou do valor absoluto. Mas a gente também tem uma outra interpretação, que é a interpretação geométrica. Certo? Que basicamente a gente pode falar assim, que geometricamente o valor absoluto né, ou módulo desse número A, ele representa a distância entre o A e o zero, tá? Então imagina uma reta onde aqui fica o zero e aqui está meu número A. Se o meu A ele é maior ou igual a que zero, vou falar que ele é o próprio A aqui. Se o meu A for menor que zero, como é o caso de menos A, então ele vai assumir, considerando até o zero, um valor de menos A, certo? Dali que vem a definição matemática. Mas essa seria a interpretação geométrica da mesma coisa, tá? Que é a distância do número que eu estou querendo retratar até o zero, tá? E a gente pode também escrever então que o módulo de A também pode ser representado, isso é muito útil quando eu fiz aula de cálculo, minha professora batia muito nessa definiçãozinha aqui,
que a gente pode falar que módulo desse número, ele é a mesma coisa que a raiz quadrada desse mesmo número ao quadrado, certo? Então, uma outra maneira de a gente representar o módulo, tá? Isso aqui acaba sendo muito importante, tá? Então é interessante gravar isso, tá? Bom, aí, como tudo na matemática vai mudando, os caras pegaram essa definição matemática e essa interpretação geométrica e os caras viram que era possível fazer algumas operações com isso, né? E daí surgiu uma penca de propriedades referentes ao módulo, né? Tá? Que eu vou enunciar aqui e a ideia não é provar, eu vou tentar provar algumas que são bem simples, tá? E as outras, se vocês quiserem, é bem lógico também, tá? Provar. Mas a gente vai enunciar as propriedades aqui do módulo. Então, a primeira propriedade, ela vai falar o quê? Ela vai falar que o módulo de um número x qualquer, ele vai ser menor que um outro número a, se, somente se, esse meu número x ele tiver entre o valor de menos a e a, tá? É basicamente como se a gente quisesse medir a distância desse número x com referência ao a, tá certo? Basicamente isso, tá? Vale ressaltar também onde esse a ele é um número positivo, tá? Então esse número x ele sempre vai medir uma distância relativa entre ele, tá? Do mesmo modo como se cara fosse um zero, mas ele é um outro número, tá? Ele tá sempre entre dois extremos, certo? Bom, dá uma pausa rapidinha porque passou um caminhão aqui do lado de casa e eu acho que pode ter atrapalhado um pouco, tá? Mas ignore. Mas voltando aqui, a segunda propriedade ela é basicamente a mesma coisa com uma ligeira diferença. Então a gente vai pegar esse mesmo número x aqui qualquer e eu vou falar que o módulo dele vai ser maior que esse valor a, esse extremo, se somente se ou o meu x ele vai ser maior que a, ou esse x ele vai ser menor que menos a, tá certo? Onde sempre se a é um número positivo, tá? Então essas são definições bem tranquilas, tá? A primeira, só recapitulando, é que o módulo de um número ele vai ser menor que um dado extremo se ele estiver entre os dois, tá? E ele vai ser maior quando ele for um número maior que esse extremo ou um número menor que o menos daquele extremo, tá? Bom, e aí a terceira propriedade, essa eu vou provar para vocês, tá? A gente vai falar assim, vamos tomar aqui, ó, tomando um A e um B reais, tá? Eu vou poder dizer então que o módulo do produto entre esses números é a mesma coisa que o produto dos módulos, tá? Isso é importante e sempre vai cair isso, muitas vezes quando a gente for fazer alguns problemas de cálculo, tá? E a ideia da prova dele é até que simples, tá? Bem fácil. Vamos pegar a ida aqui, ó. Vou mostrar como eu chego daqui pra cá, tá certo? Então vamos pegar aqui o módulo de A vezes B, tá certo?
Concorda comigo que a partir do que eu destaquei aqui em cima, ó, que o módulo de um número é a mesma coisa que a raiz quadrada dele ao quadrado, então eu posso supor que isso aqui então é a mesma coisa que a raiz quadrada de A vezes B ao quadrado. Certo? E o que é a raiz quadrada de A vezes B ao quadrado? Não é a mesma coisa que raiz quadrada de A ao quadrado vezes B ao quadrado? Certo? Aí nas propriedades das raízes, a gente tem que a raiz quadrada de um produto é a soma das raízes ao quadrado, né? Então, eu vou falar aqui módulo de A vezes B, que era o que a gente tinha antes. Ele vai ser a mesmíssima coisa que a gente fazer a soma desses quadrados dentro das raízes, tá certo? E daí a gente pode aplicar de novo a mesma coisa que a gente aplicou quando a gente veio daqui pra cá, tá certo? Que é o quê? Raiz quadrada de um número ao quadrado é a mesma coisa que o módulo dele. Então eu vou falar o quê? Eu vou falar que A vezes B é a mesma coisa que eu pegar raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A mais módulo de B. Opa, tem um pequeno erro. Aqui não é mais, aqui é vezes. Tá certo? Porque aqui é um produto e não uma soma, tá? Perfeito? Então essa é uma maneira bem simples da gente chegar à resposta, tá? Da mesma forma que a gente podia fazer o passo anterior, tá? Que é partir daqui para cá. Tá certo? Então, vamos para a próxima. A quarta propriedade, ela é quase análoga, mas ao invés de ser para produto, são para quocientes, né? Então vamos fazer a mesma coisa, que vamos usar tomando um número A e um B, que são números reais. Sabendo disso, então, ao invés de que, a gente temos que. Então temos que o módulo de um quociente é a mesma coisa que o quociente dos módulos, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para a prova desse carinha aqui. Então vamos pegar aqui o módulo desse quociente aqui, tá? Aplicando aquilo lá que a gente falou, que o módulo disso é a mesma coisa que a raiz quadrada dessa fração, desse quociente A sobre B ao quadrado, a gente tem o quê? Que isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de quê? De A ao quadrado sobre B ao quadrado, aplicando a distributividade da potência ali, certo? A raiz quadrada a gente pode distribuir, né? Então eu posso colocar a raiz no numerador e a raiz no denominador. Certo? E aí a gente pode aplicar a mesma definição de antes, né? Que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo daquele número, né? Então vai ficar em cima o módulo de A, que é a raiz quadrada de A ao quadrado. E aqui é a raiz quadrada de B ao quadrado, que é a mesma coisa que o módulo de B. E aí a gente chega aqui, módulo de um quociente é o quociente dos módulos e vice-versa, tá? Outra ideia bacana da gente provar, tá? Que é bem simples também. A quinta propriedade, ela é uma das mais interessantes da gente olhar, na minha opinião, principalmente quando a gente vai estudar álgebra linear, que às vezes a gente pode usar ela como uma maneira de facilitar algumas contas, tá? Que provavelmente vocês já devem ter visto,
que é a famosa, vou até botar aqui, a famosa desigualdade triangular, tá? E o que é a desigualdade triangular? A gente pode falar então, se a gente tem um A e um B, que são reais, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o módulo de A mais B, ele é certamente menor ou igual do que a soma dos módulos. Tem várias maneiras de você provar isso, uma maneira algébrica e uma maneira geométrica, né? A geométrica é basicamente assim, vamos pegar um triângulo retângulo, e aí daí vem o nome de desigualdade triangular. Vamos pegar um triângulo retângulo pitagórico, vai. A gente tem 3, 4, contrário, 3, 4 e 5, tá? E a gente calcula lá, a gente vai ter então que esse lado do triângulo, ele é o nosso A. Esse lado aqui, a gente vai ter que é o B, tá? E esse último lado aqui, se vocês ouvirem meu vizinho Gaetano, me desculpa, tá, gente? E a gente vai ter que esse lado aqui, por último, ele é o lado da restante, né? A gente não precisa nomear esse lado, tá? Então qual é a maneira de a gente provar? Vamos pegar então o módulo de A mais B, calcular ele. Quanto que é o módulo de A mais B? Ou seja, a distância desse cara, que é 3, né, do A. Então o módulo de A é 3, né? Mais B, que é 4. Isso aqui vai ser então módulo de 7. Tá? E aí a gente vai ter então que o módulo de A do outro lado da igualdade, menor ou igual, vai dar o mesmo resultado. Porque se esse cara aqui vai dar módulo de 7, a soma dos módulos vai dar a mesma coisa. Porque o módulo de A mais o módulo de B, esse cara aqui vai ser módulo de 3, e esse cara vai ser módulo de 4, que é 4. Então vai dar 7 no final das contas, tá? Dá pra você provar geometricamente que isso é válido desse jeito, tá? Mas a ideia que eu vou fazer é um pouco diferente, que vai ser mais algébrico, tá? Então a forma algébrica, ela é um pouco mais... demanda um pouco mais de esforço, né? Então vamos pegar de novo aqui, pra gente ver se a gente consegue chegar nisso. A gente sabe que A vezes B, tomando A e B... o A e B reais, de novo, a gente tem lá, que a gente discutiu logo no começo dessa playlist, quando a gente viu desigualdades, né? Que A vezes B, ele certamente vai ser um número que pode ser menor ou igual do que o módulo deles, né? A gente falou lá, né? Agora há pouco também. Se o A for positivo e o B for negativo, por exemplo, o módulo desse produto dando negativo vai virar positivo. Então essa desigualdade ela é satisfeita, tá? Só que a gente tem também que o módulo de um produto é a mesma coisa que o produto desses módulos, né? Então a gente pode separar desse jeito. E a gente vai ter então que A vezes B vai ser menor ou igual do que o produto desses módulos. Módulo de A vezes módulo de B, tá? Daí o que a gente pode fazer? A gente pode tentar chegar numa forma aqui que a gente consiga encaixar nessa soma aqui, tá? Então basicamente a gente vai transformar isso em monômios, tá? A gente vai tentar completar quadrados aqui. Então a maneira de a gente fazer isso é multiplicando ambos os lados da desigualdade por 2. A gente vê desigualdades que se a gente multiplicar ambos os lados, a gente não vai alterar a fisionomia dela, tá? Nem o sinal da desigualdade. Então o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar por 2, a gente vai ter então que 2AB é menor ou igual a 2,
que multiplica módulo de A vezes módulo de B, certo? Não tá no jeito que a gente quer, certo? Quer deixar nesse formato aqui, por exemplo, tá? Como que a gente pode chegar nisso? Vamos lembrar de um trinômio quadrado perfeito, tá? Que se a gente aplicar a regrinha, vai ficar desse jeito aqui. Certo? A gente tem um termo misto já. Esse 2xy é como se fosse esse 2ab, ou esse 2 módulo de A, módulo de B, certo? Então, concorda comigo que a gente só precisa somar ambos os lados desses termos aqui? Que no caso vai ser aqui um A quadrado e aqui seria um B quadrado, tá? Para isso aqui ficar no mesmo formato que aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora é basicamente, eu vou somar ambos os lados aqui com x quadrado mais y quadrado dos dois lados, tá? X quadrado não, perdão. A quadrado e B quadrado. Tá? E a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar então que A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado é menor ou igual a A ao quadrado mais 2 módulo de A módulo de B mais B ao quadrado, certo? Como a gente tem um número que ele é ao quadrado aqui, o módulo dele continua sendo positivo, né? E não vou alterar nada, mesmíssima coisa. Então eu posso passar um módulo neles aqui, certo? A gente vai ter então isso aqui. A gente vai passar então, vai ficar um módulo de A ao quadrado aqui, certo? Mais um 2 módulo de A, módulo de B, certo? Mais um módulo de B ao quadrado, tá? Porque o quadrado de um número é a mesma coisa que o quadrado do módulo dele, tá certo? Então, aplicando aquela definição que a gente colocou anteriormente, eu posso reescrever isso da seguinte forma. Eu posso falar que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é a mesma coisa que um A mais B ao quadrado. Eu posso falar que módulo de A ao quadrado mais 2 módulo de A módulo de B mais módulo de B ao quadrado é a mesma coisa que módulo de A mais módulo de B, tudo isso ao quadrado, tá? E aí é só a gente substituir. Então eu vou ter isso aqui basicamente, menor ou igual a módulo de A mais módulo de B ao quadrado. Mas eu não quero isso ao quadrado, eu quero o módulo disso. Então é basicamente eu passar a raiz quadrada por ambos os lados, né? Que é basicamente eu fazer isso aqui. Eu pegar e tirar uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui, tá? A gente sabe então que a raiz quadrada de um A mais B ao quadrado, como A mais B é um número real, e eu estou pegando a raiz quadrada desse número ao quadrado, eu tenho certeza que isso aqui vai ser o módulo de A mais B. Tá certo? Então, o que a gente pode substituir do outro lado? A gente vai ter então que a raiz quadrada de módulo de A mais módulo de B ao quadrado, da mesma forma que a gente fez pro caso acima ali, vai ser módulo de A mais módulo de B, certo? E aí a gente chega então na famosa desigualdade triangular, que é o módulo de A mais B ao quadrado não, normal, é menor ou igual que módulo de A mais módulo de B, tá certo? Então essa é uma maneira da gente mostrar a desigualdade triangular, tá? Ela é extremamente útil, tá? Em muitos estudos que a gente faz, somente na matemática, tá? Muito interessante compreender bem esse resultado, tá?
Bom, acho que é a última propriedade, se não a penúltima. É a penúltima, né? Ela vai dizer pra gente o quê? Que se um A e um B são reais, né? Então, o módulo de A menos B é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Tá certo? A diferença dos módulos é sempre menor ou igual à soma dos módulos. É como se fosse desigualdade triangular, só que para diferenças. Tá certo? E por fim, a última. A maneira de prova desse cara aqui também é análoga, tá? Então nem vou fazer. Que é o seguinte: se o A e o B são reais, né? Então, o módulo de A menos o módulo de B é sempre menor ou igual ao módulo de A menos B. Tá? É como se fosse outra desigualdade triangular também. Um pouquinho diferente. Tá? Bom, mas basicamente era isso que eu queria mostrar. Eu não queria me aprofundar muito nas provas, porque eu acho que essa não é a intenção. É só dar um aspecto bem introdutório, bem tranquilo, tá? Mas é basicamente isso. No próximo vídeo que eu gravar, eu vou falar um pouco sobre intervalos, tá? E depois de intervalos, a gente vai fazer uma série de exemplos e alguns exercícios, tá? Aplicando tudo isso que eu expliquei, tá? Para depois a gente introduzir nas funções, e aí sim que a gente vai começar de fato a ver coisas bem mais interessantes, tá? Muito obrigado pela atenção. Desejo um ótimo dia para você. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E é isso. Adeus.